Olá a todos e a todas, eu sou a Thaisa Belli, líder da Universidade do Tênis de Mesa, aqui na Confederação Brasileira de Tênis de Mesa, e hoje estarei apresentando o programa Ciência TMB. Lembrando que esse é um programa gravado, logo qualquer dúvida, comentário, sugestão que vocês queiram fazer, deixa aqui nos comentários que a gente traz o feedback para vocês tão logo possível. Tá joia? E hoje estamos recebendo como convidado aqui do programa aquele que é o apresentador oficial do Ciência TMB, líder das seleções paralímpicas aqui na Confederação Brasileira de Tênis de Mesa, o Rafael Moreira. Rafael é graduado em esporte pela USP São Paulo. Recentemente defendeu o mestrado dele, mestre em Ciências do Movimento Humano e Reabilitação pela Unifesp de Santos, e também é membro do Núcleo de Estudos em Atividade Física e Esporte para pessoas com deficiência da Unifesp. E hoje ele vai trazer aqui para a nossa discussão, dentro do Ciência TMB, a temática aí de estrutura temporal do tênis de mesa paralímpico. Lembrando que o programa se estrutura com uma apresentação do Rafael, né, do convidado, e na sequência a gente volta para fazer um bate-bola aqui. Então, passo agora, já agradecendo aí a presença do Rafael como convidado hoje do programa, a palavra para ele poder fazer a apresentação da temática proposta. Obrigado, Rafael, está contigo a bola. Obrigado, Thaisa. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, dependendo do horário que você nos assiste. Então, vou colocar a apresentação aqui. Então, como a Thaisa já adiantou na fala, hoje a minha apresentação, eu vou falar sobre a estrutura temporal de jogo nas classes do tênis de mesa paralímpico, que foi o meu... Basicamente, eu vou trazer os resultados do meu estudo de mestrado, que teve essa temática, e eu espero que após essa apresentação, vocês entendam, né, quem talvez nunca ouviu falar sobre o tema, entenda o que é estrutura temporal de jogo, por que é importante fazer uma análise desse tipo, dependendo da categoria, dependendo do sexo, dependendo da idade, do nível de jogo, e qual sua importância prática, né? Qual sua importância para a estruturação do treinamento, para o planejamento, para a periodização do treinamento, e isso dando um olhar específico no tênis de mesa paralímpico em todas as suas classes. Então, a Thaisa já falou, né, quem sou, do ponto de vista da formação, sou bacharel em esporte, né, pela USP, e recentemente defendi o mestrado aí na Unifesp, na habilitação em Ciências do Movimento Humano e Reabilitação. Eu sou muito grato aí às duas instituições que contribuíram para a minha formação. E do ponto de vista mais profissional, ou dentro da modalidade, né, do tênis de mesa, eu até coloquei aqui ex-mesatenista antes, mas depois eu preferi tirar o ex. Fui mesatenista, né, de 2004 a 2016. Desde 2016 estou bem parado, nunca mais joguei nada. Os únicos treinamentos que fiz foi só para apoiar os atletas com quem trabalhei. Que desde 2017 a 2020 fui treinador da Seleção Brasileira Paralímpica de Tênis de Mesa, e no final do ano passado passei a função de líder de seleções paralímpicas na CBTM também. Então, essa é a minha trajetória profissional aí. Quem sabe um dia eu volte a ser mesatenista, mas por enquanto essa trajetória foi interrompida. Então, vamos dar início realmente à apresentação com a introdução. Então, a temática, né, o esporte o qual eu estudei foi o tênis de mesa, e a gente sabe que o tênis de mesa é um dos esportes mais praticados no mundo inteiro. Estima-se que ele tenha 40 milhões de praticantes competitivos, então, né, de praticantes que disputam competições ao redor do mundo. 40 milhões é um número bem grande.
A ITTF, que é a Federação Internacional de Tênis de Mesa, é uma das instituições que tem mais federações nacionais associadas, né? Em 2019 tinham 226 associações. Isso dá uma dimensão de que o tênis de mesa está presente nos 4 cantos desse mundo. E é uma modalidade tanto olímpica quanto paralímpica. Ela faz parte do programa dos Jogos Olímpicos desde 1988 e do programa dos Jogos Paralímpicos desde 1960. Então, ela é uma modalidade antes paralímpica, né, estando dentro do programa dos Jogos Paralímpicos, do que nos Jogos Olímpicos. E aí, falando um pouquinho da característica da modalidade, uma característica fisiológica e do perfil do movimento, tênis de mesa é uma modalidade de perfil de movimento intermitente. O que isso significa, né? O que essa palavra significa? Significa que ela é composta por períodos de esforço intercalados por períodos de recuperação, né? Então, os períodos de esforço são os pontos, né, que dentro dos estudos a gente chama de rallies, né, também conhecidos como rallies, e a recuperação, elas são ali os intervalos entre os rallies, os intervalos entre os sets, os próprios tempos, as pausas técnicas que os técnicos ou os atletas podem solicitar para repensar a estratégia. Então, esse é o perfil de movimento da modalidade. E isso impacta diretamente na fisiologia da modalidade, né? Eu não vou adentrar aqui, você pode vir aqui no Ciência TMB e assistir novamente a aula com o professor Zagato, que ele falou muito sobre isso. Mas aí a gente sabe que ali o fornecimento de energia durante os pontos vai ser principalmente pelo sistema anaeróbio alático, né? Porque os pontos são muito curtos, e aí daqui a pouco a gente vai falar sobre qual é certamente a duração deles, dependendo da situação. E o sistema aeróbio, responsável ali pela recuperação dos estoques de energia entre esses pontos ou entre essas partidas durante uma competição. E é importante destacar que esse perfil de movimento intermitente é característica de todas as modalidades de raquete, né? E além disso, o tênis de mesa tem uma alta complexidade estrutural, né? Porque todos os atletas têm que tomar decisões sobre qual golpe vai realizar, onde vai realizar, e isso baseado numa série de variáveis, né? No golpe que o adversário deu, no tipo de material que ele utiliza, e além disso tudo, as bolas percorrem velocidades bastante rápidas num espaço muito reduzido. E isso dá também uma dimensão para a gente da complexidade estrutural que a modalidade tem. Então, aí, quando a gente vai falar sobre a literatura científica do tênis de mesa, né, o que se estuda sobre o tênis de mesa? O tênis de mesa ele tem sido, né, tema de várias pesquisas em diferentes áreas, e entre elas está a análise notacional, que é a temática do meu estudo. Foi a temática do meu estudo. A análise notacional nada mais é do que o processo de gravação e análise dos movimentos realizados pelos jogadores durante um jogo. E dentre as várias especificidades que eu posso olhar pela análise notacional, eu posso fazer uma análise técnica de que tipo de movimento eles utilizam, de que tipo de deslocamento eles utilizam, qual tipo de saques mais se utiliza durante um jogo. Eu escolhi por fazer uma análise da estrutura temporal de jogo, que é simplesmente quantificar e mensurar, né, avaliar variáveis como a duração dos rallies, o intervalo entre os rallies, como a gente estava falando ali do perfil de movimento da modalidade, a razão esforço-pausa, que é a divisão da duração dos rallies pelo intervalo entre os rallies, o número de rebatidas por rally, a duração total do jogo e muitas outras variáveis ali temporais do jogo. Por que é importante eu saber isso? Porque entender as características do jogo pode auxiliar na prescrição adequada do treinamento, né? Então, eu já sei que o tênis de mesa tem períodos de esforço por períodos de recuperação. Mas será que jogos de homens e mulheres são diferentes? Será que há diferentes tipos? Será que as durações de rally, talvez dos homens, seja superior à das mulheres? Ou será que a estrutura temporal de jogo é igual entre atletas com nível um pouco inferior em relação a atletas com nível mais alto? Será que ao longo dos anos essa estrutura temporal mudou? Será que atletas defensivos têm duração de rally iguais a atletas ofensivos? E aí eu vou trazer agora para vocês
uma série de estudos que mostraram que vários contextos, vários aspectos podem alterar a estrutura temporal do jogo. E entender a especificidade dessa estrutura temporal de jogo, de acordo com o estilo de jogo, sexo, idade, nível técnico, pode ajudar ali tanto o treinador quanto o preparador físico a prescrever um treinamento mais específico. A gente sabe que a especificidade é uma das características mais importantes, né, a serem levadas em conta na hora da prescrição do treinamento, e entendê-las é extremamente importante. Então, aqui a gente tem um estudo que foi realizado lá em 1992, um estudo bem antigo, dos mais antigos nessa área, onde esse grupo de pesquisadores japoneses analisaram, compararam atletas do estilo ofensivo com o estilo defensivo, né, o estilo Kato. E eles viram aqui que enquanto a duração do rally era entre 2,9 a 3,4 segundos entre os ofensivos, entre os defensivos era 4,6 a 6,8, então chegando a ser, às vezes, até o dobro da duração do rally. E isso impacta diretamente no tipo de treinamento que eles vão ter que ter, tanto do ponto de vista técnico quanto do ponto de vista físico. O número de rebatidas por rally, que sempre está ali bem relacionado com a duração do rally, porque quanto maior o rally, espera-se que o número de rebatidas também tenha sido maior, também foi consideravelmente maior entre os jogadores defensivos. E isso é um indicativo, né, principalmente, do que o estilo de jogo altera ou tende a alterar a estrutura temporal do jogo. Aqui, uns anos depois, 1998, ainda sobre a bola de 38 milímetros, 21 pontos, a gente tem valores bem parecidos aí, na duração de rally com 3,6, nessa análise de atletas universitários, bem parecido com o estudo dos japoneses, porque também estavam sob as mesmas regras, né? Bola de 38 e 21 pontos, porque as regras ou a evolução tecnológica dos materiais também pode alterar ali a estrutura do jogo, mas a gente viu que nesse período aí de 92 a 98, ela se manteve a mesma por conta das regras. Então a gente viu que o estilo de jogo pode alterar a estrutura temporal, o nível técnico também. Então, nesse estudo aqui do professor Zagato, já na regra de bola de 40 com 11, e na regra dos 11 pontos, ele analisou jogadores de nível regional e jogadores de nível nacional, comparando-os, e a estrutura temporal de jogo foi diferente ali no intervalo entre os rallies, onde os jogadores de nível nacional adotavam rallies mais longos, e segundo os autores, uma das possíveis explicações foram que jogadores de nível superior, ali os jogadores de nível nacional, adotavam esses rallies mais longos para pensar melhor na estratégia de jogo, o que indica, né, também o nível que eles teriam, um nível superior. Além disso, como a duração do rally foi maior, ou a duração do rally não, a duração do intervalo entre rallies foi maior entre os jogadores mais experientes, a razão esforço-pausa foi menor. Então, o jogo acabou sendo menos intenso, porque eles adotavam intervalos maiores entre os jogadores de nível nacional. Então, a gente vê que também o nível técnico alterou aí a estrutura temporal de jogo. E aí a gente tem a questão sexo, né? Que nesse estudo aqui de 2007, de um grupo espanhol, analisou jogadores do masculino e feminino e notaram a diferença aí na duração do rally, onde as mulheres tiveram rallies mais longos do que os homens. Suporta isso também esse estudo aqui de um grupo alemão, que analisou jogadores do mais alto nível técnico mundial, jogadores da elite mundial, identificaram que os rallies também foram maiores entre as mulheres em comparação aos homens, analisando o número de rebatidas por rally. Então, a gente tem também que o sexo é algo que altera a estrutura temporal do jogo. Então, a gente já viu o estilo de jogo, nível, sexo, e aqui a gente tem um estudo que mostrou sobre a experiência, ao comparar jogadores do adulto com jogadores do sub-21. Então, obviamente, jogadores do adulto com mais experiência. E aí a gente teve, todos esses números vermelhos aqui, pessoal, que estão nos slides, são aqueles que tiveram diferença significativa, tá? Que eu não comentei antes. São as diferenças significativas do ponto de vista estatístico. E aí a gente teve aqui que o número de rebatidas por rally, então o número de golpes que um atleta dá na bola durante um rally, foi maior entre os adultos em comparação
aos atletas do sub-21, da categoria sub-21. Além disso, o tempo total dos games e de repouso entre os rallies foram maiores dos adultos. Então, a gente tem aí que também o nível de experiência também alterou essas variáveis do jogo. E aqui a gente tem um pouco mais sobre a evolução da modalidade ao longo dos anos, se ela tende ou não a alterar também essas variáveis, a duração do rally e as outras variáveis. Esse é um estudo também do professor Zagato com o Jorge Leite, treinador também de tênis de mesa, um importante estudo, e onde ele comparou ali os campeonatos mundial de 2009, 2011, 2012 no masculino, e os Jogos Olímpicos de 2012, 2 campeonatos mundiais e 2012, para ver ali se ao longo desses anos a estrutura temporal de jogo teria se alterado. E, como está em vermelho aqui, a duração do rally diminuiu nesses anos, né, comparando 2009 para 2011 e 2012, assim como o intervalo entre os rallies foi maior em 2011 e 2012 em comparação com 2009, tá? Então, a gente teve que nesses 3 anos, ao longo desses 3 anos, a gente viu que entre jogadores do mesmo grupo ali, da elite mundial, a gente teve uma queda aí, uma diminuição na duração dos rallies. E aí os autores explicam que muito por conta da adoção de novas estratégias de jogo, como o uso da chiquita, por exemplo, que fez com que alguns pontos terminassem de maneira mais rápida. E aí, além de identificar as diferenças ao longo dos anos, os autores eles também queriam saber se o nível, a fase da competição onde você está, vai alterar a estrutura temporal de jogo, comparando os jogos das quartas, das semis e das finais. E eles viram que os jogos das semis e das finais costumam ter rallies mais curtos, né? Como está em vermelho aqui, com intervalos mais longos. E isso também faz com que a razão esforço-pausa diminua. E aí a explicação dos autores, principalmente de que, principalmente nas semis e nas finais masculinas, a maioria dos jogadores são chineses e eles, tecnicamente, costumam ser mais ofensivos e por isso a duração dos rallies acabou sendo menor, assim como o intervalo entre os rallies ser maior, dada a importância do jogo. Então, pelos jogos de semifinais serem ainda mais importantes, os atletas acabam utilizando mais tempo ali para pensar melhor na estratégia que eles vão utilizar. Então, a gente viu que também a fase da competição e a evolução da modalidade ao longo dos anos alterou a estrutura temporal, assim como nesse estudo também do mesmo grupo, viu que o estilo de jogo, assim como no estudo que eu tinha trazido anteriormente, onde ao comparar atletas ofensivos e defensivos, teve que a taxa de golpes por segundo foi maior nos jogadores ofensivos em comparação aos de estilo all-round, não defensivos, desculpa, all-round. E aí, por que eu trouxe todos esses estudos? No tênis de mesa paralímpico, a gente tem 11 classes esportivas, né, que são mais conhecidas como classes funcionais, que englobam atletas cadeirantes, andantes e com deficiências intelectuais de diferentes perfis e capacidades. Então, ao analisar todos esses estudos, a gente viu quanto a estrutura temporal pode variar de acordo com o contexto. Presume-se que a estrutura temporal também deve variar bastante em cada uma dessas classes, porque os perfis de atletas que estão em cada uma dessas classes são bem diferentes, e esse foi o principal objetivo aqui do meu estudo, quantificar a estrutura temporal de jogo em todas as classes do tênis de mesa paralímpico. Porque entender essas características no tênis de mesa paralímpico vai poder auxiliar na prescrição adequada ao treinamento de acordo com a classe, sexo ou grupo, andantes, cadeirantes, intelectual que o atleta faça parte, ajudar na escolha das melhores estratégias de jogo, pode fornecer embasamento para a classificação funcional e ajudar na detecção de talentos, além de oferecer informações da modalidade para mídia e organização de eventos. Então, a gente tem uma série de benefícios que entender melhor o que é o jogo do tênis de mesa paralímpico em suas diversas classes podem nos trazer. A gente tem uma literatura bastante escassa, né, sobre o tênis de mesa paralímpico em todas as áreas de estudo. Ainda assim, 2 estudos recentes utilizaram, né, a análise notacional para entender melhor o jogo da modalidade.
Esse estudo desse grupo alemão de 2019, eles analisaram jogos, mais de 200 jogos de 10 classes funcionais de tênis de mesa paralímpico. Apenas a classe 11, que é a classe dos atletas com deficiência intelectual, não foram analisadas. Analisando aí jogadores apenas do top 20, né? Então, da mais alta elite aí do tênis de mesa paralímpico. Eles analisaram o número de rebatidas por rallies e o impacto do saque, né? O percentual de pontos feitos por quem sacava. E a influência do gênero, ou seja, se o jogo é diferente do masculino para o feminino, e da severidade da deficiência. Então, se a severidade da deficiência altera ali a estrutura temporal do jogo. E eles encontraram resultados bastante interessantes, como rallies mais curtos e maior impacto direto do saque nas classes cadeirantes feminino e cadeirantes andantes masculino com maior severidade. Então, os rallies foram mais curtos em todas as classes cadeirantes entre as mulheres e nas classes com maior severidade física, que é a classe 1 e a classe 6, entre os homens. E isso dá um indicativo da importância do treinamento de saque e recepção para estas classes, onde os rallies são mais curtos e há um impacto maior do saque, direto do saque na obtenção do ponto. E essas informações podem ser importantes também para a classificação funcional. Então, aqui a gente tem um gráfico do estudo, né, onde a gente vê que a linha azul mais escura são das mulheres e a mais clara dos homens, onde aqui à esquerda a gente vê da classe 1 à classe 5, onde a linha das mulheres está sempre abaixo dos homens, e esse asterisco mostra que elas tiveram diferença significativa, né, entre a classe 3 e a classe 5. Os rallies foram mais curtos todos entre as mulheres, só a classe 2 que não teve diferença significativa, e que a classe 1 masculina foi a que teve os rallies mais curtos. E além disso, entre os homens, entre os andantes aqui, a gente não teve diferença significativa, apenas na classe 6, onde os rallies das mulheres foram mais longos em relação aos dos homens. E aí a gente tem o segundo estudo, que é do William Felício, nosso amigo, que fez uma análise de 32 jogos das classes 1, 2, 4 e 5 masculina na Rio 2016. Ele analisou a duração de rally e o intervalo entre os rallies para tentar entender as diferenças entre as classes, já que a classe 1 e a classe 2 e a classe 4 e a classe 5 competem juntas no evento por equipes. Então, talvez identificar ali as diferenças poderia mostrar o nível de desequilíbrio ou de desvantagem que um atleta da classe 1 e um atleta da classe 4 entram no evento por equipes. E aí, os resultados mostraram que as classes mais baixas, né, a classe 1 e a classe 4, no evento por equipes, né, que são agrupadas com a 2 e a 5, tiveram durações de rallies realmente mais baixas que as das classes que elas competem nas equipes, que é a classe 2 e a classe 5. E que ainda assim, e na duração do rally, que a classe 4 teve intervalo entre rally mais alto que a classe 5. E aí eles apontam que as diferenças físicas, né, resultaram nessas diferenças de durações de rally mais baixo para a classe 1 e para a classe 4, e que isso é importante aí para os treinadores, para a estratégia de jogos no evento por equipes, em especial dessas categorias, e na organização dos eventos. E aqui a gente tem o gráfico mostrando todas as durações de rally, né, que a classe 1 teve o menor rally entre todas as classes, e que a classe 1 e a classe 4 tiveram os menores rallies ali do evento por equipes que elas competem. No entanto, a duração do rally, o intervalo entre rally e todas as variáveis que a gente vai ver daqui a pouco, não foram avaliadas em todas as classes do tênis de mesa paralímpico. A classe 11, por exemplo, nunca foi investigada, apesar da importância aí que a gente já falou para o treinamento, classificação funcional e organização de evento. Então, o objetivo do estudo foi avaliar a estrutura temporal de jogo, né, de 21 classes, 11 do masculino e 10 do feminino do tênis de mesa paralímpico, com base nos jogos do Campeonato Mundial Individual de 2018, para identificar as características de estrutura temporal de jogo de cada uma das classes, depois comparar as classes do mesmo grupo, andantes e deficiência intelectual e cadeirantes, e sexo, e comparar as classes com o seu equivalente do sexo oposto. Então, falando um pouquinho sobre os métodos, foram analisados jogos do Campeonato Mundial Individual Paralímpico de 2018, 147 jogos no total, 7 jogos por classe, onde a prioridade foi dos jogos das fases finais,
e caso eles não estivessem disponíveis, a gente escolhia jogos das oitavas ou do grupo. Todos os jogos que estivessem completos, né? E a classe 1 feminina não foi analisada porque ela foi disputada junto com a classe 2. As variáveis analisadas, a duração do rally, né? Que nada mais é do que o último momento em que a bola está imóvel na palma da mão livre até ser lançada para o saque, até o término do rally, que pode ser tanto um ponto de lead service, né, o ponto que queima, quanto com um ponto ganho por um dos atletas. O intervalo entre o rally, que é o intervalo entre o término de um rally e o início do próximo. A razão, esforço, pausa, como eu já falei, a razão aí das medianas da duração do rally e do intervalo. A duração total do jogo, que é o intervalo entre o início do primeiro ponto até o término do último ponto. O número de rebatidas por rally, que é o número de toques que a bola recebe durante o ponto, a partir do saque até o término do ponto. E a taxa de rebatidas por segundo, que é a razão aí do número de rebatidas por rally e a duração do rally, que nos dá que é uma variável bastante importante para avaliar a intensidade. O procedimento que a gente utilizou para medir a duração do rally e o intervalo entre os rally já foi adotado em outros estudos e se mostrou altamente reprodutível. Com relação aos aspectos éticos, a ITTF autorizou a utilização desses vídeos que foram realizados pela entidade. Todos os procedimentos aqui estiveram de acordo com a Declaração de Helsinki e o Comitê de Ética da Unifesp, e os próprios atletas liberam os direitos de imagem ao participarem de competições da ITTF, né? Dando autorização para que a entidade filme e com autorização da entidade para que a gente utilize para pesquisa. O instrumento de coleta de dados foi o Dartfish, que é um software específico de análise de jogo. Aqui está o dashboard, né, o quadro que eu utilizava para analisar e quantificar os jogos. Então, o procedimento, primeiro eu criei o dashboard ali, né, com os comandos de temporização para analisar a duração do rally, o intervalo e a duração total do jogo, e caracterização, o número de rebatidas por rally, e as demais variáveis a gente calcula a partir dessas, né, então não precisa estar no dashboard. Depois foi feita a análise dos jogos, dos 147 jogos. Os pontos que queimavam não eram considerados para a soma, tá? Mas o intervalo entre eles sim. E a exportação dos dados, depois havia a exportação dos dados para a planilha, onde era feito o tratamento desses dados. Falando um pouco sobre a análise estatística, o teste de Shapiro-Wilk e Kolmogorov-Smirnov foram feitos para testar a normalidade dos dados. Os dados que apresentaram distribuição não paramétrica são apresentados como mediana e quartis, e os que apresentaram distribuição normal, em média e desvio padrão. O teste de TD Student para comparação entre os sexos foi realizado para comparação entre os sexos com os dados normais. Gemein-Whitney entre os sexos com os dados não paramétricos. A ANOVA com pós-hoc de Tuck, comparação entre as classes com os dados normais. E o Kruskal-Wallis com pós-hoc de Dunn, no comparação entre as classes dos dados não paramétricos, e o nível de significância adotado aí para todos os testes foi de 5%. Então vamos ao que mais importa, os resultados. Nessa tabela a gente tem os resultados dos atletas cadeirantes masculinos, onde a gente tem principalmente todas essas setinhas vermelhas indicam onde a gente teve mudanças, diferenças significativas. Então aqui da classe 1 à classe 5 masculina a gente teve que a classe 4 teve o maior valor de duração de rally e a classe 1 teve o menor, com 3,3 e 4,7. O intervalo entre os rallies, a classe 1 teve o maior intervalo, sendo diferente de todas as outras, enquanto a classe 3 teve o menor intervalo. O número de rebatidas por rally, também a classe 1 foi a que teve o menor número de rebatidas por rally, enquanto a classe 4 foi a que teve o maior número, acompanhando a duração do rally. A taxa de rebatidas por segundo, igualmente, a classe 1 com os menores valores e a classe 4 com os maiores. E a relação esforço-pausa acompanha as outras variáveis, com a classe 1 tendo a menor razão, enquanto a classe 3 e a classe 5 aí, tiveram a maior taxa de razão esforço-pausa. E aqui a gente tem os dados também dessas classes, os valores mínimos e máximos. Então, a gente vê que na classe 1, aqui, a gente chegou no máximo a ter rallies
com duração de 9,92 segundos e número de rebatidas por rally de 12 rebatidas. Enquanto na classe 4, por exemplo, a gente chegou a ter rallies com 90 rebatidas por rally e um rally que durou 52 segundos. Então, a gente vê o quanto o jogo pode ser diferente dependendo da classe, que a gente vai analisar melhor lá na discussão. Aqui trazendo os dados entre as mulheres, que também acompanhou bastante o dos homens, onde a classe 2, que é a classe de maior severidade, teve aí também a menor duração de rally. A classe 4, a menor junto com a classe 3, né? Não teve diferença entre elas, mas a classe 4 também teve a duração de rally mais alta aí entre todas as outras classes. A classe 2, 3 e 5 não tiveram diferenças significativas. O intervalo entre rallies não foi muito diferente, mas a classe 4 ainda assim teve um maior intervalo. O número de rebatidas por rally, a classe 2 aí sim teve o menor número de rebatidas, enquanto a classe 3 foi a que teve... A classe 3 não, desculpa. A classe 5 e 4 tiveram os maiores números de rebatida e a taxa de rebatidas por segundo da classe 5 foi a maior, enquanto da classe 2 foi a menor. E entre a razão e esforço-pausa não tiveram diferenças entre as classes. Aqui também na média e do mínimo a gente vê como foi no masculino, né? A classe 2, rallies chegaram no máximo a 11 segundos, com o número de rebatidas de 15 rebatidas por rally, enquanto a classe 4, por exemplo, chegou a ter 46 rebatidas por rally e rallies com até 26 segundos. Indo para os andantes, comparação entre os grupos. Andantes masculinos, a gente tem aí que a classe 11, a classe da deficiência intelectual, foi a que teve os rallies mais longos, tanto do ponto de vista da duração do rally, quanto do número de rebatidas por rally. Tá? E o intervalo entre rallies foi bastante parecido entre as classes, com a classe 9 tendo o menor valor aí, diferente de todas as outras. E da número de rebatidas por rally eu já falei, a taxa de rebatidas por segundo, né, que foi maior aí na classe 7, com 1,18, e a razão esforço-pausa também ficou aí entre 0,21 e 0,29 entre todas as classes. A tabela 7 também nos mostra aí alguns indicativos de que a amplitude aqui é menor do que entre os cadeirantes, mas que a gente teve a maior duração de rally entre os andantes, com um rally de 26 segundos na classe 7 e 39 rebatidas por rally na classe 7 também. Entre as mulheres, a gente teve que a menor duração de rally foi da classe 7, assim como entre os homens, né? E que os rallies da classe 6, 8 e 11 foram os maiores, mas não tiveram diferenças entre si. A classe 11 teve o menor intervalo entre os rallies, com 9,12, bastante diferente das demais classes. O número de rebatidas por rally, a classe 7 também teve o menor valor em comparação com as demais. E a taxa de rebatidas por segundo, onde a classe 9 foi a que teve a maior taxa, com a razão esforço-pausa também tendo diferenças, principalmente da classe 11, que teve o maior valor, muito por conta do intervalo entre rallies ter sido mais curto. Também da amplitude aqui, onde o maior rally também foi da classe 7, assim como no masculino, tá com 31 segundos, um rally que chegou a ter 31 segundos e 47 rebatidas ao todo. Então, aí na comparação entre as classes, né, entre os gêneros das classes, a gente tem aqui a classe 2, a classe 1 não foi comparada porque a classe 1 feminina não foi analisada, não foi disputada. A gente teve aqui que os rallies foram maiores, comparando a classe 2 entre os homens e mulheres, foram maiores entre os homens, tanto do ponto de vista da duração do rally quanto do número de rebatidas, assim como a taxa de rebatidas por segundo também foi maior entre os homens em comparação com as mulheres. Seguindo esse mesmo perfil, a classe 3 também teve durações de rally e número de rebatidas de rally maiores entre os homens do que entre as mulheres, assim como a taxa de rebatidas por segundo, mas o intervalo entre os rallies foi maior entre os homens. É importante notar que também
a razão esforço-pausa dos homens foi maior em comparação com as mulheres, também por conta do intervalo entre os ralis ter sido menor. Classe 4 segue o mesmo perfil, com a duração do rally e o número de rebatidas entre os homens sendo maiores, intervalo entre ralis das mulheres maior, taxa de rebatidas por segundo idem, como as outras classes, maior entre os homens, assim como a razão esforço-pausa. Então a gente vê um perfil bem parecido aí entre todas as classes dos cadeirantes, né, com ralis mais longos entre os homens. E o mesmo perfil aqui na classe 5, com a diferença de que aqui o intervalo entre os ralis também foi maior entre os homens em comparação às mulheres, e a taxa de rebatidas por segundo aqui, as mulheres tiveram uma taxa de rebatidas por segundo maior, diferente das outras classes. Indo para os andantes, a gente não teve diferença na classe 6, na duração do rally, quando a gente olhou a duração do rally, mas o número de rebatidas por rally teve a diferença. Agora, como os dados foram não paramétricos, eu não vou, só baseado aqui, eu não vou saber informar para qual grupo foi maior, tá? Erro meu, me desculpe. Não me recordo de tantos dados assim de cabeça. O intervalo entre rally foi maior entre as mulheres, ou foi menor entre as mulheres, em comparação com os homens. A taxa de rebatidas por segundo também foi maior entre as mulheres, e a razão esforço-pausa menor entre os homens. A classe 7 teve os ralis não foram diferentes entre homens e mulheres, tanto do ponto de vista da duração de rally quanto do número de rebatidas. Todavia, a taxa de rebatidas por segundo foi muito maior entre os homens em comparação com as mulheres, assim como o intervalo entre os ralis foi também maior entre os homens. Indo para a classe 8, a duração do rally foi maior entre as mulheres em comparação aos homens, diferente do que a gente viu anteriormente. O intervalo entre os ralis foi menor entre as mulheres em comparação com os homens, e nas outras variáveis a gente não teve diferenças significativas entre homens e mulheres. Aqui na classe 9, a gente teve também ralis mais longos entre as mulheres, tanto do ponto de vista da duração do rally quanto o número de rebatidas por rally, assim como o intervalo entre os ralis e a taxa de rebatidas por segundo, todas essas variáveis maiores entre as mulheres. E a classe 10 foi a classe que a gente teve menos diferenças aqui, onde a única variável que foi diferente foi o intervalo entre os ralis, que foi maior entre as mulheres. Indo para a classe 11, a gente também não teve diferença significativa na duração do rally, todavia o intervalo entre os ralis foi menor entre as mulheres, assim como o número de rebatidas por rally também foi menor, e a taxa de rebatidas por segundo. E aí a gente parte para a parte final aqui da discussão, porque eu apresentei bastante tabelas, mas agora a gente vai discutir especificamente o que todos esses números representaram. Então, os nossos dados, eles mostraram, né, o impacto da severidade. A gente queria entender como as classes, né, alteram ou se alteram a estrutura temporal de jogo. E aí não só as classes, mas tudo aquilo que está incluso nas classes, que são a severidade da deficiência, os perfis da deficiência, os tipos de jogo que a gente vai discutir aqui. Então, a gente teve resultados aqui para apontar que a severidade da deficiência alterou a estrutura temporal de jogo entre os cadeirantes, porque duração de rally, número de rebatidas por rally, intervalo entre ralis, razão, esforço, pausa e taxa de rebatidas, as principais variáveis que a gente analisou, foram bastante diferentes entre as classes baixas, 1 e 2, e as classes altas, né, de 3 a 5. Isso tanto entre os homens quanto entre as mulheres. Então, a duração de rally e o número de rebatidas por rally foram menores nas classes mais baixas, na 1 e na 2, enquanto o intervalo entre ralis nessas classes foi maior. E a taxa de rebatidas por segundo também foi menor nessas classes, acompanhando a duração do rally e o número de rebatidas, isso diminuindo também a razão, esforço, pausa dessas classes. E aí a gente tem a literatura, esses dados estão bastante condizentes com os estudos que a gente apontou na introdução, de Fuchs e também do estudo do William, né, onde as classes mais baixas realmente tiveram também as durações de ralis mais baixas. E aí a gente tem como explicação que por conta da severidade da deficiência, esses atletas acabam adotando
estratégias de jogo bastante particulares, como por exemplo na classe 1 e na classe 2, a utilização de uma técnica bastante específica que é o balão, ou tetra loop, né, em inglês, onde os atletas acabam jogando a bola para cima com efeito lateral para que a bola pingue e possa sair da mesa, e os atletas dessa classe, como não tem muito equilíbrio, não conseguem ir até próximo da mesa sem perder o equilíbrio. Com isso, a bola vai muito para cima e a duração e o ponto tende a acabar muito, muito curto, né? Então é saque e recepção, muitas vezes já na recepção executam um balão e o ponto acaba ficando mais curto nessas classes. E com relação ao intervalo entre rallies ter sido maior, os atletas às vezes acabam tendo um pouco mais de dificuldades para se equilibrar ali na hora do saque, dependem do pegador de bola para pegar a bola, isso pode ter explicado também. Então, a severidade da deficiência alterou aqui a estrutura temporal de jogo e a gente pode explicar esse menor duração do rally entre os jogadores de classes mais baixas, falando da estratégia que esses atletas utilizam no jogo, tanto entre os homens quanto entre as mulheres. E aqui tem a tabela que eu já falei. Então, se num ponto do masculino teve no máximo 9 segundos de duração e da classe 2, 11, na classe 3 a 5 já teve rallies de até 27 ou até 52 segundos de duração, que mostra aí, só reforçam o que eu apontei anteriormente. E aqui entre as mulheres segue o mesmo padrão. Então, a gente tem do primeiro apontamento que a severidade da classe 1 masculina e da classe 2 masculina e feminina parece alterar a estrutura temporal de jogo em comparação às demais classes do grupo cadeirantes, em especial com menores valores da duração do rally, número de rebatidas, taxa de rebatidas por segundo, razão, esforço, pausa e maior intervalo entre rallies. E aí a gente teve também algo bem interessante, que foi a influência do estilo de jogo, né? Aliás, a classe 4 teve os maiores rallies, tanto entre homens e entre mulheres, tanto número de rebatidas quanto duração do rally no masculino e feminino. E aí a gente pode apontar, a gente viu lá nos estudos, que o estilo de jogo pode alterar a estrutura temporal de rally, e a gente tem o autor aqui, os autores Brouwer e Vu, que falam que a classe 4 tem a característica de ser um pouco menos ofensiva do que a classe 5, por exemplo, por conta da condição física, onde os atletas trocam mais bolas antes de ter uma ação mais ofensiva para tentar fechar o ponto. Então, esse número maior da duração do rally na classe 4, a gente explica aqui na discussão como a influência do estilo de jogo. Os atletas dessas classes, tanto no masculino quanto no feminino, preferem adotar uma estratégia talvez mais cautelosa aí antes de ter uma ação mais ofensiva. E aí a gente também teve bastante interessante que as classes 3 a 5 masculinas tiveram rallies muito mais longos do que todas as outras classes e mesmo daquilo que é achado no tênis de mesa olímpico. Então a classe 4 masculina, por exemplo, teve rallies de 4,47 em média, enquanto no olímpico os rallies costumam variar de 3,5 segundos, então mais de um segundo para cima aí. Esses resultados das classes 3 a 5 masculina terem sido com os rallies mais longos, tanto no nosso estudo quanto em relação ao olímpico, são suportados pelos estudos aí do William e também do grupo alemão, onde essas classes também tiveram os maiores valores de duração de rally, e isso tem que ser bastante observado para quem vai prescrever treino. Então, se você vai prescrever treino para um atleta da classe 3 à classe 5, você já tem que estar preparado para rallies consideravelmente mais longos do que tanto o que é acostumado no tênis de mesa olímpico, quanto das outras classes do tênis de mesa paralímpico. Isso, lembrando, das categorias masculinas, tá? Então, jogos das classes 3 a 5 do grupo cadeirantes masculinos tendem a ter duração de rally, número de rebatidas de rally mais altas em comparação às demais classes do tênis de mesa paralímpico e do tênis de mesa olímpico. E aí a gente também teve um achado bem interessante, que foi que os rallies foram mais longos entre os homens, quando a gente analisou o grupo cadeirantes, né? Todas as classes dos homens, classe 2, 3, 4 e 5, tiveram rallies maiores, tanto da duração do rally, quanto o número de rebatidas do rally e a taxa de rebatidas por segundo também, com exceção da classe 5, onde as mulheres tiveram os valores maiores. E isso é um contraponto ao olímpico, onde a gente mostrou lá na introdução que as mulheres têm rallies mais longos. Então, isso também tem que ser observado na hora do treinamento.
onde os resultados que eu apontei aqui também são suportados pelo estudo anterior do grupo alemão, onde os pontos dos atletas cadeirantes masculinos também foram maiores em comparação às mulheres. E ali eles apontam que a possível explicação para isso é que os homens são maiores, têm um alcance funcional maior, então conseguem manter o ponto em disputa por mais tempo, e também, por uma característica psicológica dos homens, eles assumem mais riscos. Então, se eles tiverem que, por exemplo, quase se jogar da cadeira para tentar pegar uma bola que está mais longe, eles assumem esses riscos de maneira mais fácil, de maneira mais natural do que as mulheres. Mas, de qualquer forma, isso tem que ser observado na hora do treinamento, onde os pontos dos cadeirantes masculinos costumam ser mais longos em comparação ao feminino. A classe 11 masculina teve os ralis mais longos entre os homens, né? Isso comparando com as classes dos andantes. E isso foi bastante surpreendente, porque existem alguns estudos que mostraram, comparando atletas da classe 11 com atletas sem deficiência, que eles tinham menos eficiência ali em tarefas técnicas e táticas. E aqui eles mostraram que tiveram ralis mais longos até do que os atletas que não têm uma deficiência intelectual. E aí, como explicação, a gente traz que, possíveis explicações, esses atletas, eles passam, na sua classificação funcional, por testes de percepção de efeito. Então, teoricamente, eles precisam ter algum déficit nessa percepção para serem elegíveis para a modalidade. E com isso, talvez o jogo ou o ponto seja um pouco menos complexo, com menos variação de local da bola ou menos variação de efeito, menos complexidade, teoricamente, podem se disputar ralis mais longos, né, porque são menos complexos. Esse é um apontamento que a gente traz, mas carece de investigações mais específicas. Então, os jogos da classe 11 masculinas tiveram os ralis mais longos, né, tanto do ponto de vista da duração do rali quanto o número de rebatidas. E aí a gente teve também um resultado bastante interessante, que a classe 9 e a classe 10 tiveram as menores taxas de rebatidas por segundo, sendo que, teoricamente, eles são os atletas com maior capacidade física de dar mais velocidade, mais força na bola e maior capacidade de deslocamento também. E aí, como explicação, porque eles, em sua maioria, são atletas mais ofensivos, os atletas dessa classe, como apontado pela literatura. E aí, como explicação aqui, eu trouxe que, como eles eles conseguem se deslocar mais do que os atletas das classes mais baixas, eles também conseguem um pouco mais para trás da mesa e, assim, conseguem gerar mais força e velocidade nos seus golpes. Só que, indo mais para trás, a bola vai demorar mais para ir até o outro lado da mesa, e, com isso, a taxa de rebatidas por segundo acaba sendo um pouco menor. Mas essa também é uma especificidade aqui dessas classes que os nossos resultados puderam encontrar. E aí a classe 6, 8 e a 11 tiveram os maiores durações de rally, que não foram diferentes entre si, mas diferiram da classe 7 e 9 e 10, 7, 9 e 10. Tiveram os rallies mais longos, né, na duração do rally. E aí isso é um contraponto ao que a gente viu nos cadeirantes, porque aqui a classe 6 é a que tem as limitações mais severas, mas teve a duração do rally maior. Lembrando que lá entre os cadeirantes, a classe 1 e a classe 2, limitações mais severas, tiveram durações de rally menor. E aí a explicação que eu trago é que talvez esses rallies maiores nessa classe tenham sido por conta da menor capacidade de aplicar força e efeito na bola, e com isso os rallies se tornaram mais longos, porque eles tinham mais dificuldade, né, de dar uma bola que vai ali finalizar o ponto. E aí essas características da classe parecem ser semelhantes em ambos os gêneros, o que talvez indique aí para que o estilo de jogo nessas classes em ambos os gêneros devem ser bastante parecidos, e para a prescrição do treinamento, talvez o treinador não precise ficar tão preocupado, eu tenho um atleta classe 8 que é homem e uma mulher. Os nossos resultados aqui apontam que essas classes parecem ser bastante parecidas, independente do sexo. E aí a gente tem um pouco da intervalo do maior e menor valor de intervalo entre rallies entre as mulheres, que a classe 10 teve o maior intervalo entre os rallies e a classe 11 teve o menor. Com relação à classe 10, mas feminina, a gente tem que os jogos dessa classe são os mais similares ao Olímpico, por conta das deficiências mínimas, né? E que muitas atletas dessa classe competem também pelas seleções olímpicas de seus países.
e talvez elas possam aí ter adotado a mesma estratégia que elas jogam, que elas utilizam ali no intervalo, adotando intervalos maiores em relação às demais classes do tênis de mesa paralímpico. E com relação à classe 11, tiveram o menor intervalo entre o rally, e aí a gente já pode apontar para a questão de que muitas vezes o intervalo é utilizado, a literatura mostra que é utilizado para pensar na estratégia de jogo, e as atletas dessa classe, por terem uma deficiência intelectual, talvez não consigam utilizar bem esse tempo para pensar na estratégia por conta da própria deficiência. E também a gente tem que apontar que essas classes aqui, a classe 10, pode ter tido também um intervalo entre rallies maior, porque essa classe não conta com os pegadores de bola que muitas das outras classes do tênis de mesa paralímpico utilizam. E aí a gente tem também aqui a classe 7, que tanto entre homens e entre as mulheres tiveram os menores valores de duração de rally e de número de rebatidas por rally em ambos os sexos. E será que é por conta da limitação física eles tiveram rallies mais curtos? Não, se a gente lembrar da classe 6, que teve os rallies mais longos, apesar de ter deficiências mais severas. E também foram essas a classe 7, foi a que teve os maiores valores máximos de duração de rally e número de rebatidas por rally. Então, quer dizer que em alguns momentos eles podem disputar rallies mais longos. E a taxa de rebatidas por segundo foi a maior entre os andantes aí na classe 7 masculina. Isso aponta bastante para que deve ser o estilo de jogo mesmo dessa classe, que em sua maioria tende-se a tentar resolver o ponto ali de maneira mais rápida, utilizando bastante velocidade, o que demonstra aí a taxa de rebatidas por segundo ter sido mais alta. Mostra ser uma característica da classe, talvez do estilo de jogo, que não depende aqui do sexo, já que tiveram resultados bem semelhantes. E aí aqui nas diferenças na DR entre os sexos dos andantes, a classe 6, 7, 10 e 11 não tiveram diferenças significativas entre os sexos, apenas a classe 8 e 9, onde as mulheres tiveram durações de rallies maiores. E esse padrão é diferente dos cadeirantes, onde foram os homens que tiveram rallies mais longos, mas ele é similar ao olímpico, onde a gente viu ali estudos, né, no olímpico que mostram que as durações de rally são maiores entre as mulheres. Mas aqui no tênis de mesa paralímpico, apenas a classe 8 e a classe 9 tiveram essa similaridade com o olímpico. Algo bem interessante também da gente notar é que a taxa de rebatidas por segundo, que é a nossa variável de intensidade, entre os cadeirantes das classes mais altas, 3, 4, 5, foi bastante superior, acima de 1,20, em relação aos andantes do nosso estudo e também aos resultados que a gente tem no olímpico, que ficam ali em torno de 1,15. Número de rebatidas por rally, ele deve ser maior, por conta da posição que os cadeirantes ficam em relação à mesa, eles ficam mais próximos da mesa e mais baixo. Então, com isso, eles devem pegar a bola mais cedo do que alguém que está de pé. Com isso, também eles acabam disputando mais, acabam dando mais rebatidas por segundo do que os atletas andantes e do olímpico. Como é uma variável de intensidade, o jogo deles tende a ser mais intenso. Então, isso tem que ser bastante utilizado por preparadores físicos e treinadores, porque os jogos dessas classes mais altas tendem a ser mais intensos do que as demais classes e também do que a atletas sem deficiência. E aí as considerações finais aqui, que a gente deve apontar, todas essas diferenças, diferença de sexos, diferença de classe, diferença de grupo, todos esses resultados permitiram eu enxergar que o tênis de mesa paralímpico é um universo muito grande e cada classe, cada sexo e cada grupo, andante, cadeirante, deficiência intelectual, tem que ser olhado para a sua especificidade. Então, os meus resultados aqui são os resultados preliminares de todas as classes, onde treinadores já podem se apoiar para falar, peraí, eu tenho um atleta classe 2. Quanto dura o rally? Quanto dura o intervalo? Eu já consigo. Ele é homem, ele é mulher, ele é andante, ele é deficiência intelectual. Aqui a gente já consegue ter resultados mais precisos para o treinamento ser o mais específico possível com relação à classe. Por que esses resultados variaram bastante? Além da severidade da deficiência, além do sexo, além do grupo que eu estava estudando. Possível influência do material, né? No tênis de mesa paralímpico a gente tem uma variedade muito maior do que no tênis de mesa olímpico.
na utilização de diferentes materiais. Então, a gente tem muito pino longo, muito pino curto, muito pino médio, muito pino sem esponja, muito anti-spin, onde no Olímpico a grande maioria, 99% dos atletas utilizam 2 borrachas lisas. E a gente tem estudos aí mostrando que, obviamente, né, as borrachas de pino longo seguram mais a bola, são menos, os golpes acabam sendo menos velozes, e isso pode ter impactado aí na estrutura temporal de jogo de várias dessas classes, mas a gente não analisou essa variável no estudo. A interferência dos pegadores de bola, aí, principalmente no intervalo entre os ralis, né? Os pegadores de bola são uma especificidade do tênis de mesa paralímpico, onde os atletas têm uma deficiência que os impede de pegar a bola no chão para reiniciar o ponto. Eles solicitam um pegador de bola e ali o intervalo vai ser definido pela velocidade que aquele pegador vai pegar a bola para devolver para o atleta. E os valores que a gente encontrou aqui no nosso estudo foram abaixo aí dos encontrados em atletas de nível similar, né, de nível mundial, nas competições olímpicas que tiveram ralis maiores, o que pode ter sido influenciado aí pelos pegadores de bola. E é bem importante a gente passar também que algo que é avaliado na classificação esportiva, né, na classificação funcional do tênis de mesa paralímpico, são os 3 S's e os 3 C's. Os 3 S são Spin, Speed, Spot, né, efeito, velocidade e local, que eu coloco a bola. E os 3 C, que é controle, consistência e mudança de direção. Né? Os classificadores funcionais, quando vão avaliar um atleta, eles, ao observar o jogo, eles avaliam isso. Ele consegue dar bastante efeito? Ele consegue dar bastante velocidade? Ele consegue escolher bem o local onde ele vai colocar a bola, né? Consegue colocar numa amplitude boa as suas bolas? Ele tem bastante controle? Ele tem consistência? Ele consegue mudar bem de direção dos seus movimentos? Então, isso é observado pelos classificadores funcionais. E isso, com certeza, modula a estrutura temporal de jogo de cada classe. Então, por exemplo, eu vou usar aqui o exemplo da classe 1. Por conta da deficiência física, o atleta não vai conseguir dar muita velocidade na bola, porque ele desequilibra, e ele também não vai ter muita consistência nos golpes. Ele não vai conseguir disputar 50 bolas, como a gente viu que não é realmente o padrão do jogo. Com isso, ele vai escolher, ao invés de usar velocidade para ganhar o ponto, ele vai usar o efeito e o local, que é o exemplo simples do balão, né? Ele não é um golpe veloz, mas é um golpe com muito efeito e muito local para que ele possa ganhar o ponto. E assim a gente pode trazer para todas as classes. Na classe 10, por exemplo, os atletas podem utilizar mais a velocidade e o efeito, mais até do que o local. O local também é utilizado, mas eles utilizam bastante a velocidade e o efeito. E trazendo o Cs, por exemplo, na classe 1 se utiliza muita mudança. Então, como os atletas têm dificuldade de movimentação, é uma estratégia bastante utilizada, sacar rápido de um lado e colocar do outro lado. Essa é uma estratégia que é utilizada em qualquer lugar do tênis de mesa, mas na classe 1 ainda mais. Na classe 1 ainda mais. Tá? Então, os 3 S's do tênis de mesa e os 3 C's modulam todas essas estruturas de temporal de jogo, mas também carece de estudos mais aprofundados aí para a gente ver realmente quais são essas características específicas. E aí, realmente, para terminar, de maneira geral, no nosso estudo, a duração do rally ficou entre 3, peraí que eu não estou vendo aqui, que a minha cara está na frente, 3 e 4,5 segundos. O intervalo entre rallies aí entre 9 e 16 segundos. A razão esforço pausa de 0,20 a 0,40. A taxa de rebatidas por segundo de 0,96 a 1,26. E a duração total do jogo de 18 a 35 minutos. Lembrando que os jogos do tênis de mesa paralímpico são de 5 sets e não de melhor de sets, como no tênis de mesa olímpico. Que são valores bastante parecidos aí com o que já foi achado no tênis de mesa olímpico, que encontra valores aproximados de 3,5 segundos para a duração do rally, 8 a 20 segundos para o intervalo esforço-pausa, 0,12 a 0,50 para a razão esforço-pausa, e taxa de rebatida por segundo de 1,09 a 1,15. É claro que observando todas as especificidades aí que eu trouxe por classe, né? Aqui eu estou agrupando o tênis de mesa paralímpico como se fosse um só, mas a gente já viu que não é. Com as principais exceções aí da duração dos rallies das classes 3 e 4, que foram bem diferentes do olímpico, foram rallies mais longos, e das taxas de rebatidas por segundo das classes 3 a 5, tanto entre os homens quanto entre as mulheres, foram bastante diferentes do olímpico, sendo maiores, né? Taxas de rebatida maiores.
Então, esse foi o primeiro estudo a verificar todas essas variáveis para todas as 11 classes do tênis de mesa paralímpico. E, como eu já falei bastante aqui, esses dados servem de referência aí para a prescrição ideal do treinamento. E que depois desse estudo a gente entende que deve ser específica às necessidades de cada classe, de cada grupo, cadeirantes, andantes, deficiência intelectual e sexo, né? E, como eu posso utilizar? Se eu sei que a razão esforço pausa de uma classe é 0,20, por exemplo, o preparador físico, por exemplo, pode adotar ali no seu treinamento essa mesma razão esforço pausa, ou para aumentar a partir desse número e não a partir de um número que ele não saiba qual é, e assim de acordo com cada classe. Se eu sei que na classe 1, por exemplo, os ralis não vão passar de 10 segundos, então não vai ter muito porquê eu fazer o meu atleta ficar ali trocando bolas durante 20, 30 segundos na maior parte do treinamento. Então, esses números dão suporte ao treinamento. Assim como a classificação funcional, porque com esses resultados aqui a gente consegue enxergar os padrões da classe e aí tudo aquilo que diferir do padrão pode ser apontado como alguém que talvez esteja na classe errada. E aí as limitações de estudo é que apenas uma competição foi analisada, alguns jogos tiveram transmissão especial que cortaram alguns pontos, e a gente não analisou variáveis técnicas ou táticas do jogo, ficando sugestões aí para os próximos estudos. E aqui são as conclusões que eu trouxe, que não vou repetir aqui, que foram basicamente todos os resultados que eu trouxe aí na discussão. E com isso eu agradeço aí, deixo sempre meu agradecimento à CBTM, minha empregadora, que me apoiou bastante durante todo esse estudo, e a Unifesp, que me deu as condições para que eu realizasse. E muito obrigado. Falei bastante, a Thaisa vai me matar, mas eu queria deixar bem claro aqui todos os apontamentos. Obrigado mesmo, e aqui está o meu contato para quem precisar. Perfeito, Rafael. Para a gente dar início aqui à parte subsequente, que é o nosso bate-bola, eu vou te dizer que eu fui anotando perguntas, ou, na verdade, comentários, pontos para discussão, e a maioria deles você foi discutindo. Aí eu falei, esse daqui não, aí eu ia ticando de volta, né? Então eu vou tentar trazer luz aqui a alguns apontamentos que eu acho que podem contribuir, né? Acho que talvez dois ficaram de diferentes, né? São coisas que você não tocaram, então eu vou trazer à tona. E talvez reforçar um elemento que do meu ponto de vista também, olhando toda a sua apresentação, eu acho bem rico e bem importante. Então, acho que um primeiro ponto é o seguinte: a hora que acho que ficou bem claro para quem assistiu esse contraponto que você apresentou, que a hora que você apresentou os estudos olímpicos em relação à comparação entre homens e mulheres, todos os estudos olímpicos mostram ralis mais longos para mulheres comparado a homens, né? Jogos com mulheres comparado a jogos com homens. E aí, a hora que você foi para os estudos especificamente dos cadeirantes no tênis de mesa paralímpico, esse número se inverte. O rally fica mais longo para os homens comparado às mulheres, né? Então, você deixou isso bem claro na sua apresentação. E aí, meu ponto de discussão aqui é que eu gostei bastante quando você assumiu aqui que uma das possíveis explicações para isso se deve ao fato que esse homem cadeirante assume mais riscos para disputar o rally. Então, inclusive assumindo o risco de poder cair da cadeira, né? Mas ele vai disputar esse ponto o mais longo que ele precisar ser para ele vencer o ponto. Ele não vai desistir do ponto, né? Por um medo de cair da cadeira. E eu fiquei pensando nisso em relação ao feminino. Será que se a gente trabalhar, olha o meu ponto de vista aqui, né? Essa capacidade de assumir um pouco mais de risco com essas mulheres cadeirantes, será que isso pode trazer uma vantagem para elas? Porque eu fico pensando que eu acho muito pertinente isso, né? Que a gente faz uma discussão entre diferença de gêneros, né?
E até, só um spoiler muito breve aqui na minha fala, o nosso próximo programa vai falar sobre gênero, né? Sobre representatividade feminina no tênis de mesa. E aí a gente traz amplas discussões sobre isso, do tipo, mulheres, quando crianças, recebem brinquedos diferentes. E isso pode mudar a forma delas escolherem as profissões, escolherem, ou inclusive de assumirem riscos, voltando aqui para o que eu estou querendo dizer, né? Então, será que se a gente trabalhar um pouco essa questão de assumir mais riscos com as cadeirantes femininas, será que isso pode trazer benefícios para o jogo dela? Ficou claro minha contextualização aqui? Queria te ouvir um pouco, ver o que você acha disso. Sim, eu na verdade nunca, até eu ter lido esse estudo onde o Fuchs lá, ele dá uma das explicações que ele coloca seria essa, além das vantagens físicas, né, de ser homem, então ter uma maior envergadura, serem mais altos, braços mais longos, e aí permite ter um alcance maior, que eu acredito até ser a principal, né, o principal motivo para essas alterações, mas sem dúvida os homens acabam assumindo mais riscos, né? Não tanto de cair da cadeira, porque não é o que acontece tão habitualmente, mas talvez de perder o equilíbrio, de fazer uma movimentação mais abrupta ali, né? Então acho que é algo que pode ser sim trabalhado, né? Para que as mulheres assumam esses riscos, não só de tentar pegar uma bola mais difícil, quanto, por exemplo, de tentar fazer uma jogada mais audaciosa, né? mais diferente para tentar fazer o ponto. E eu trabalharia, foi algo que veio um clique agora, quando você estava falando, eu não tinha pensado nisso antes, eu trabalharia bastante também, principalmente com as cadeirantes, né, da classe 3 às 4 e 5, mas 3 também dá, que conseguem já tocar a cadeira, fazer movimentos com a cadeira, trabalharia bastante a questão da movimentação, de entrada e saída da mesa, ou mesmo de movimentos mais laterais, né, para chegar nas bolas mais que saem pela linha lateral, porque já que o alcance funcional delas não é tão grande, elas precisam trabalhar melhor o deslocamento do que os homens, né? Tem homens, melhor do mundo na classe 3, ele, meu Deus, é gigantesco, ele não precisa mexer quase nada para jogar, né? Ele cobre a mesa inteira com a envergadura dele. Então sim, eu acredito que, além de assumir mais riscos, tanto do ponto de vista de buscar bolas, quanto de fazer jogadas mais, não achei uma palavra melhor, mais audaciosas mesmo, além disso, trabalhar mais o deslocamento para suprir essa limitação aí no alcance. Excelente, Rafael, porque a gente sabe, como você está apresentando dados aí de alto nível, às vezes detalhes vão fazer a diferença, né? Então, isso que é uma grande riqueza aí desse detalhamento que você traz de cada classe, porque você pode olhar para cada uma delas, de repente, um pouquinho que você pode acrescentar para trazer uma diferença para aquele atleta vencer ou para aquela atleta vencer aquele jogo dentro daquela classe. Então, acho que isso que é né, uma grande sacada do seu estudo. Isso até para reforçar essa questão física, né, essas vantagens físicas que a gente trouxe, principalmente entre os cadeirantes, ela é bem importante também para... Assim, aqui no Brasil a gente ainda não tem um número tão grande de atletas praticando tênis de mesa paralímpico, para que a gente possa escolher tanto, né, do ponto de vista da detecção de talentos, né? Mas é algo que a gente costuma observar também, principalmente entre os cadeirantes. Então, se o cara for mais alto, tiver braços mais longos, o cara, assim, enfim, o atleta, tanto o homem quanto a mulher, é claro que ele vai levar uma vantagem no jogo, entendeu? Então, eu acho que no tênis de mesa paralímpico essa talvez seja uma diferença também do paralímpico para o olímpico. Essas questões físicas são observadas também, né, do ponto de vista para você apontar se um atleta tem mais projeção
ou não, né? A gente sabe que o tênis de mesa é um esporte bem democrático, tem gente que é alto e joga bem, tem gente que é baixo e joga bem, mas principalmente entre os cadeirantes, assim, tem essas questões que podem acabar determinando o sucesso na modalidade, né? Ou como você colocou, né, no caso de não ter essas características, mas de ter, de repente, uma boa tomada de decisão, outras características que também são relevantes para o tênis de mesa, você saber explorar como sobrepor essa, né, de repente, Sim. essa envergadura que não é tão grande, então você vai ter que trabalhar mais movimentação com a cadeira, com esse atleta, para ele conseguir compensar a falta de envergadura que ele tem, ao passo que ele consegue, de repente, tomar melhores decisões que o adversário, né? Então, isso é muito rico, né? Esse universo como um todo. Sim, sim. E aí, eu até aproveito trazer um ponto que eu gostei bastante da forma como você colocou ele. Eu, particularmente, não conhecia, né? A gente aprende bastante. Que na classificação funcional vocês chamam de 3S, 3S e 3Cs, né? A gente tem um estudo muito clássico do Munivrani, colaboradores 2015, que denomina os 3Ss como os principais elementos táticos do tênis de mesa. Então, só muda, né, a forma de olhar para eles, mas eles também trazem muita força essa questão da gente olhar para velocidade, efeito, posicionamento de bola. E a gente tem em alguns textos do Gadal ele apontando também como um dos parâmetros a altura da bola em relação à rede, né? E é bem legal o diálogo que você faz ao longo de todo o seu trabalho, de todos os parâmetros de estrutura temporal, com esses parâmetros de elementos que eu particularmente gosto de chamar de elementos táticos, né? Porque são como se fossem as ferramentas que eu tenho para desempenhar determinada tática durante a disputa do ponto, né? Então, é bem bacana toda essa interlocução que você faz ao longo do seu estudo, né? Você fala assim, olha, de repente, os deficientes intelectuais, como eles, na hora da classificação funcional deles, já é observado que eles têm um menor potencial de aplicar efeito na bola, esse ponto pode durar mais, porque o efeito é uma grande ferramenta tática ali, né? Um grande elemento tático que eu tenho de ludibriar meu adversário e vencer o ponto mais rapidamente. Como eles dominam menos efeito, de repente isso está trazendo uma duração mais longa para o rally deles. E esse é só um exemplo, né, dentre os vários que você trouxe, inclusive apontando, né, que você está supondo isso, que de repente a gente pode até estudar isso mais a fundo em futuros estudos. Muito embora, do meu ponto de vista, todas as suposições que você vai levantando, fazendo essa inter-relação da estrutura temporal com os elementos táticos, elas são muito pertinentes, né? Elas dialogam muito. São excelentes hipóteses a serem testadas, né? Que eu particularmente acredito que a maioria delas seria confirmada, mas é óbvio que a gente tem que fazer uma pesquisa para verificar isso. Mas eu acho que esse é uma riqueza muito grande, porque aí a gente deixa de falar de números, né, Rafael? A gente passa a falar do número aplicado ao jogo. E aí, não sei se você tem mais algo a comentar sobre isso, que eu gostaria de te ouvir também nesse sentido, assim, o quanto essa interlocução é importante, né? Você deixa de olhar só a estrutura temporal baseada em números, mas você faz um diálogo dela com o que acontece no jogo de fato, né? Sim, sim, com certeza. Esse é realmente o objetivo, né, da discussão. O porquê de eu ter feito esse trabalho exatamente conversando com o meu orientador à época para definir uma temática. Ele perguntou, Rafa, o que é o tênis de mesa paralímpico? O que é? Como é o jogo? Por que acontece? Por que não, né? Mas como que é o jogo? Tem estudo? Não, na época não tinha, né? Esses dois que eu citei não existiam ainda. Então, beleza. Então, eu vou fazer essa análise da estrutura temporal, que eu já tinha lido alguns estudos sobre. Uma análise técnico-tática, eu não teria a perna para fazer, porque é uma análise que realmente é um pouco mais complexa. Mas eu entendo que seria extremamente importante, porque como eu já atuava como treinador, eu já entendia que, peraí,
São muitas classes, cada um tem a sua necessidade técnica, cada um tem um tipo de limitação, um nível de limitação, de comprometimento. Então, elas devem ser diferentes. E aí, se a gente olha só para a estrutura temporal, vou dividir minha resposta, né? Olhando só para a estrutura temporal, eu tenho razão, esforço, pausa, que é uma variável que pode ser muito utilizada principalmente pelos preparadores físicos, né? Mas também em algumas situações do treino da mesa. Então, conhecer a estrutura temporal por si só, sem saber nada de técnica, tática, sem fazer nenhuma avaliação, vai me ajudar a prescrever treinamentos mais específicos do ponto de vista físico para cada um dos atletas, né? E a gente sabe que no alto rendimento todo treinamento tem que ser cada vez mais específico, adequado à realidade deles. Mas conhecer essa estrutura temporal vai nos permitir entender um pouco mais o jogo, né? Então, a gente já sabia, né, da nossa vivência prática, para quem está aqui já atuando, né, como treinador, que o jogo da classe 1, por exemplo, os rallies são mais curtos, são mais lentos. E agora a gente conseguiu comprovar isso, né? E aí a gente consegue raciocinar, mas são mais lentos por causa disso, porque ele utiliza balão, porque as bolas eles colocam mais no local do que para a disputa do rally. A gente consegue ponderar essas questões e entender mais especificamente cada jogo. Por exemplo, foi um dado que eu não trouxe aqui na dissertação do mestrado, mas eu quero apresentar quando a gente for publicar o artigo, que é a proporção, né, a distribuição dos pontos nas durações de rally. Então, por exemplo, se eu entender que um jogo da classe 1, em 90% do tempo, eu vou apresentar isso no artigo, em 90% do tempo os rallies não passam de 4 segundos, por exemplo, então não vai ter muito porquê eu ficar treinando a maior parte do meu tempo, vou falar uma linguagem que todos os tênis de mesa entendem, volume. Então, o que vai adiantar eu estar treinando ali com um atleta classe 1, sei lá, 20 bolas na sequência, sendo que o jogo nunca tem mais que 10 ou mais que 8, na maior parte do ponto. Não estou falando que isso não é importante, mas a gente vai ter que olhar para as proporções. Poxa, no jogo, 50% das ações na classe 2 vão até 5 segundos. Então, vamos tentar trazer isso para o jogo, né? Vamos tentar trazer isso para o treino, aliás, né? Então, para a gente, poxa, se o ponto é ali decidido nas 5 primeiras bolas, vamos tentar melhorar a qualidade dessas 5 primeiras bolas. Vamos trabalhar com mais intensidade essas 5 primeiras bolas. Eu acho que é esse olhar que eu quero trazer, e eu acredito que os dados inicialmente assim, depois no artigo trazendo as frequências, vai ficar mais claro para ser utilizado. É claro que como estudo preliminar e que eu olhei para muitas classes e muitas variáveis, às vezes fica um pouco até difícil de entender, né? Mas olhando com calma a gente consegue ter bastante aplicação prática. Excelente, Rafael. Excelente. E aí o meu último apontamento, né? Que óbvio que aqui você está trabalhando com alto rendimento, né? Altíssimo, você fez avaliação de campeonato mundial, mas até mais uma vez me pautando aqui no que o Gadal traz para a gente muitas vezes, ele fala que quando a gente vai começar a ensinar um aluno, lá no início, né, eu não estou falando de treino, estou falando de ensino, a gente tem que se pautar no que a gente vê no alto rendimento, para saber aonde a gente pode chegar com esse aluno. Então, não é que eu vou começar a treinar um aluno já como eu treino um atleta de alto rendimento, de forma alguma, mas eu tenho que ter isso como um olhar, uma projeção, né? E então, acho que o último apontamento que eu acho muito valoroso no seu estudo é que ele traz indicativos para o ensino também das classes paralímpicas, desde a iniciação, né? Eu acho que o que você falou há pouco em relação ao treino, por exemplo, da classe 1, né, os exemplos que você foi trazendo, se aplicam também para o ensino de um aluno de classe 1 que está começando o tênis de mesa, né? Se ele vai disputar pontos em que os rallies são mais curtos, de repente, lógico, no nível de aprendizagem que ele está, não vai ser exatamente esse valor de rally, até porque a gente viu que o nível de experiência isso vai mudar,
mas a gente sabe que vão ser ralis mais curtos por conta da severidade da doença dele, né? Da deficiência que ele tem. Doença não, da deficiência, perdão. Então, já desde o momento do ensino do tênis de mesa, eu já posso levar essas questões em consideração, devo, inclusive, para eu me aproximar mais de um ensino de tênis de mesa real para essas classes, né? Então, de repente, mais uma vez, essa questão de explorar muito volume não vai ser tão pertinente. Ah, Thaisa, mas então eu não preciso repetir para ensinar? Lógico, a repetição faz parte do processo de aprendizagem, mas você pode fazer ela de maneira intermitente, do jeito que acontece o jogo de tênis de mesa, e não necessariamente de maneira contínua, como acontece uma maratona, que não é um jogo de tênis de mesa, né? Então, a gente precisa trazer mais especificidade para o ensino também, não só para a especialização ou mesmo para o alto rendimento. Aí, acho que é meu último apontamento, queria te ouvir também. Sim, eu até apontei essa questão depois na dissertação, né, depois da defesa, que os professores sugeriram, acho que você sugeriu também, sobre a iniciação, eu coloquei lá, que realmente é isso, né? Eu costumo dar mais o exemplo da classe 1, porque é a classe mais que teve as maiores diferenças, né, que o jogo é mais diferente, mas é exatamente isso que você falou. A gente tem que mirar, se a gente tem essa informação, a gente já tem que, desde o início, trabalhar com ela. Porque, né, trabalhei como treinador com a seleção e tal, e a gente procurava, é claro, ali no trabalho, olhar as especificidades de cada classe. E muitas coisas, se tivessem sido trabalhadas desde do início ali pelos atletas, eles já saberiam ali no nível que eles estão, né, no nível mais alto possível, as especificidades, se tivesse sido trabalhado, mas era o que não era estudado, né? Então, talvez um atleta mais jovem já entender isso, o treinador já entender, poxa, tem um atleta classe 1 aqui. A classe 1 é um exemplo clássico, né, que a gente tem que utilizar. Os pontos vão ser definidos ali no balão, vão ser definidos em bolas anguladas, vão ser definidos ali, em saques próximos à rede, em saques rápidos. Então, desde o início, eu posso dar mais foco nesses fundamentos, né? Do que tipo, se eu tiver uma mentalidade totalmente voltada para o olímpico, que não, vou te ensinar aqui o backhand. É claro, isso vai ser importante para ele também, mas talvez para algumas classes as proporções vão ser diferentes. A classe 3 a 5, né, que a gente trouxe. Poxa, ralis mais longos. Por quê? Porque os atletas desequilibram com menor facilidade. Então, eu já tenho que preparar o meu atleta para disputar ralis mais longos. Eu vou tentar dar bolas anguladas, eu vou tentar fazer isso, mas eu tenho que estar preparado para as ralis mais longos. E assim sucessivamente. A classe 11 tem que estar preparado para ralis mais longos também. Então, talvez tenha que ter uma demanda física, tenha que trabalhar mais o físico, porque o intervalo também é menor, a razão é maior, a intensidade aumenta, então eu tenho que trabalhar mais. Então, conforme você vai indo para o alto rendimento, tudo isso tem que ser olhado. Mas lá na iniciação, eu também posso começar a olhar isso, porque isso vai me auxiliar bastante lá na frente. Né? Se eu tenho um trabalho visando que os meus atletas sejam bons competidores, né? Bons atletas, eu acho que não tem por que perder tempo começando de outra maneira. Excelente, excelente. Inclusive, um elemento que a gente sempre menciona aqui, né? O atleta, o objetivo principal dele é vencer o ponto. E o aluno que está chegando na iniciação também. Ele quer ser capaz de vencer um ponto ali, ele quer ser capaz de ganhar um jogo do coleguinha dele, de alguém que está ali, né? Seja ele olímpico, seja ele paralímpico. E essas características vão trazendo elementos de como ele é capaz de vencer cada ponto. E aí a gente vai fazendo toda uma construção, né? Ajudando ele em elementos táticos e técnicos para ele ir vencendo esse ponto. Então, talvez se isso passasse a ser um norteador para a gente, né? Seja na iniciação, na especialização ou no alto rendimento, a gente vai, né, olhando todos os elementos, buscando responder como que eu faço para o meu aluno ganhar um ponto, né?
Ah, mas ele precisa de um forehand bom, perfeito, né? Ou de um backhand, mas ele precisa saber fazer um balão. E assim vai, né? Mas isso dura só 3 segundos, o ponto dele. Não, o ponto dele dura de 4 a 5. Então, acho que aí a conversa vai encorpando, né? Acho que é bem bacana esse ponto de vista também. Talvez ele una todos desde a iniciação, a especialização até o alto rendimento. Todo mundo vai para a mesa, como você colocou na sua apresentação, né? Eu tinha colocado ex-mesa tenista, depois eu tirei, né? Mas quando a gente vai para a mesa, a gente quer vencer o ponto para vencer o set, para vencer o jogo, né? Ninguém vai lá para... Né? Pô, perdi, sei lidar com a perda. Tudo bem, mas você vai lá porque você quer ganhar, né? Então... E isso que você falou é bem importante, porque eu, pelo menos na minha formação como atleta, acho que isso é bem passado também, que a necessidade para ganhar um ponto vai mudar, né, de acordo com o nível que você for atendendo, né? Eu lembro quando era pré-mirim, mirim, e isso no Paralímpico também vai acontecer assim. O que você vai precisar para fazer um ponto aqui no Brasil não é o mesmo que você vai precisar para fazer um ponto lá nos Jogos Paralímpicos. Mas, por exemplo, no pré-mirim ou no mirim, na minha época, né, se ganhava muito ponto cozinhando ou sacando machadinho aqui, né? O pessoal ainda não tem tanta percepção do efeito e tal, mas eu sempre aprendi dos treinadores que eu tive que era assim, olha, você pode até ganhar esse ponto aqui, esse campeonato aqui cozinhando ou não tomando as ações ofensivas, tal. Só que vai ter uma hora que isso não vai bastar. Então é melhor você já se acostumar, né, a tentar fazer o ponto dessa maneira. Então, além de querer fazer o ponto, né, você já entender como você vai fazer esse ponto, né, e você já ir treinando de acordo com o seu nível, né, a sua possibilidade. Excelente, Rafael. E aí a gente acaba alinhavando aqui para a gente ir terminando o programa, mostrando, talvez para quem está nos assistindo, que todos esses números, né, nos ajudam a entender como os atletas fazem para ganhar um ponto, para ganhar um jogo, e esse olhar importante que a gente tem que ter enquanto treinador, treinadora, para poder propiciar o melhor ambiente de treino, de ensino, no caso do que você explorou hoje, para cada uma das classes do Paralímpico, por meio do que você, né, dos resultados que você traz. Então, para também desmistificar, que é um dos objetivos do programa aqui, essa cisão entre ciência e prática, né? Muito pelo contrário, a ciência está para suportar, né, para dar base e para alicerçar o que a gente faz na prática. Então, muito bom, muito obrigado. Devolvo a palavra aí para suas palavras finais para você, para a gente ir encerrando o programa por hoje. Obrigado, Thaisa. Obrigado a todos pela atenção. Espero que esse material seja proveitoso para todos aqueles que estão assistindo. É isso que a Thaisa falou. Esse estudo nasceu, é claro, da minha vontade de fazer mestrado e ter que ter um tema, mas o tema veio da prática, né? E com essa vontade de tentar suportar a prática com a ciência. Isso não para ser teórico, chato, metido, mas realmente para a gente poder... O esporte é multivariável, né? Tem vários fatores que levam ao sucesso. E se a gente garantir que a gente domina a maior parte deles, a gente vai aumentar a nossa possibilidade de vitória também, ou aumentar a nossa possibilidade de atuação. Então, todo treinador é pesquisador, né? Mesmo aqueles que não vai fazer o mestrado ou doutorado, ele aprende ali na prática o que dá certo, o que não dá, com quem não. Então, principalmente quem é treinador aí, faz educação física ou qualquer outra área e queira ir para a pesquisa, e você trabalha, o seu local de atuação já vai te dar uma série de perguntas que você pode levar ali para depois um estudo. Então, fica a dica aí para quem queira fazer, né, um trabalho. E, mais uma vez, agradeço. Se alguém quiser estar aqui assistindo e quiser ler a minha dissertação, ela ainda não está publicada, mas pode me pedir aí no e-mail que eu mando. E é isso. Obrigado aí pela atenção, paciência e boa noite a todos. Boa noite a todos e fechamos então esse programa. Lembrando, então, deixando um spoiler, que o nosso próximo programa vamos tratar da temática de
ciência aplicada aí à representatividade de mulheres no tênis de mesa. Joia? Só para deixar umas cenas do próximo capítulo para vocês. Um abraço a todos e a todas e nos vemos em breve. Até!